Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu tô com um pouco um delay aqui. Vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar, tá? E aí a gente já vai começar. Hoje o tema vai ser assim um pouquinho diferente do que habitualmente a gente vem fazendo. Então, assim, realmente o foco nosso sempre foi para cirurgia de coluna, que é a minha especialidade. O pessoal sabe que cirurgia de coluna é a minha especialidade. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, a gente está vivendo a questão do isolamento, a gente está vivendo essa questão, uma live diferente, tanto para a questão de orientação, quanto para a questão de entretenimento e a gente conseguir falar de coisas diferentes para pessoas diferentes e abordar temas diferentes, tá? Especificamente, para esse caso, tá? Para essa noite de hoje, eu só estou alinhando o meu alinhamento. Dá um segundinho aí, porque a gente entrou com a tela compartilhada. Em relação a isso, eu convidei hoje para vir falar com vocês, assim, um grande amigo meu, é um irmão, na verdade, Dr. Romeu Fadu, cirurgião plástico do Hospital Sírio-Libanês. Então, assim, pela amizade que eu tenho com ele, eu faço questão de apresentar ele para vocês. Então, assim, sem dúvida nenhuma, assim, um dos cirurgiões plásticos mais habilidosos desse país. O conhecimento dele teórico e prático é fantástico e fora de série. É um dos grandes responsáveis pelo desempenho fenomenal que o Sírio-Libanês tem junto à nossa sociedade. Então, ele age, inclusive, na parte administrativa, ele ajuda os médicos em tudo. Ele foi o responsável pela minha ida para o Sírio. Então, eu tinha um cargo de chefia numa outra instituição. Eu fui para o Sírio a convite dele, tá? Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme com ele. Então, assim, o currículo dele dispensa, assim, de longe comentários. A gente vai discutir até mais para frente essa questão, que inclusive ele fez plástica em mim, ele fez plástica na minha sogra. Então, assim, é fantástico. Obrigado, Romeu, obrigado por aceitar vir aqui discutir, bater papo com a gente, tá? É uma honra enorme. Boa noite, André, meu querido irmão. André Evaristo, um dos mais competentes cirurgiões, acho que dispensa apresentação. Acho que hoje você, sem dúvida, é um dos mais importantes colegas da especialidade de cirurgia de coluna do Hospital Sírio-Libanês e dos outros serviços que você frequenta. O mais importante da tua participação no hospital não é pela minha indicação ou nada disso, é pelo mérito de você e sua equipe de poder estar no hospital que é mais ou menos do seu nível. Você está muito acima disso, do hospital. Você tem e os seus pacientes sabem disso, e os colegas que frequentam aqui o hospital sabem mais disso do que você mesmo, sabem da qualidade da tua apresentação, dos seus resultados. A coisa mais importante é os seus resultados, quanto seus pacientes adoram isso. Então, é um prazer estar com você aqui, discutindo sobre cirurgia plástica e talvez um pouquinho de cirurgia de coluna associada. E é uma honra estar na live com você e todo o seu público. Ô, Romeu, fugiu o seu som aqui para mim. Fugiu o seu som aqui para mim. Agora, Agora voltou. Assim, não, então, assim, em primeiro lugar, eu agradeço e eu queria começar te dando a oportunidade, queria que você explicasse, assim, para o pessoal, aquele projeto que a gente fez, que você fez comigo. Eu queria que você começasse orientando para as pessoas aquele projeto que você fez comigo, da parte do nutricionista, perda de peso, aquela parte introdutória, pré-operatória que você faz. Pode falar um pouquinho para a gente, por favor? lógico, lógico. Bom, vamos primeiro falar que tipo de cirurgia, posso abrir para que tipo de cirurgia que foi feita, André? Isso é importante. Não, claro, assim, eu quero que eu entre como exemplo, entendeu? Assim, eu acho que a gente pode começar com o meu exemplo para que eu dê o testemunho de como a coisa foi, como evoluiu e como foi bem. Tá bom, muito bem, vamos lá. Bom, então, primeiro, eu tive a honra de poder ter o André, primeiro, como amigo e amigo paciente. Isso é a coisa mais legal. É como se estivesse operando alguém da sua família. O André foi
me procurou com a intenção de tirar umas gordurinhas muito localizadas que ele tinha, e através de um procedimento que podia ser uma cirurgia ou podia ser um procedimento de consultório, em que a gente acaba conseguindo fazer redução do volume de gordura localizada com algumas máquinas. Na avaliação do André, especificamente do paciente André, a gente viu que ele era um bom candidato para uma cirurgia chamada lipoaspiração, que é uma cirurgia que remove uma quantidade de gordura através de um procedimento cirúrgico. E para que você seja um excelente candidato para a cirurgia de lipoaspiração, é muito importante você estar dentro de alguns padrões. Então, quais são os padrões mais importantes? Primeiro, seja adulto, né? Que tenha mais ou menos 30% índice de massa corporal, mais ou menos perto de 30%. Né? Alguns pacientes que estão um pouquinho acima desse índice de massa corporal, nós entramos num programa pré-operatório que visa enxugar um pouco esse paciente para que ele chegue a um índice de massa adequado e perfeito, considerado o gold standard, para que o resultado pós-operatório seja excelente. Por exemplo, a cirurgia de lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora. Então, às vezes, alguns pacientes um pouquinho mais cheinhos vêm ao consultório com o interesse de tirar a gordura através de uma lipoaspiração e dar a falsa sensação que ele está magro. O que acontece? Não é uma cirurgia emagrecedora. Então, você acaba conseguindo tirar a gordura, mas a pele fica flácida, a pessoa não tem o resultado esperado, aí você acaba deixando gordura suficiente no paciente, de tal forma que mais 2, 3 meses depois ele engorda tudo de novo. Então, esse preparo pré-operatório que é feito antes do procedimento cirúrgico visa fazer com que o paciente tenha, primeiro, excelente qualidade clínica para que os riscos operatórios sejam os menores possíveis. Segundo, para que ele chegue no peso ou no índice de massa de gordura adequado, para que a retirada de gordura seja dê o resultado esperado para o paciente e que ele não ganhe essa massa de gordura, mesmo que ele venha engordar no pós-operatório de um determinado período de tempo. E também visa manter hábitos saudáveis para esse paciente. Às vezes o paciente tem um hábito de vida não muito saudável, gosta de fumar, gosta de comer, etc. Coisas não muito adequadas que não são boas para o pré nem para o pós-operatório dele. Então, visando isso, André, esse preparo pré-operatório, que no seu caso foi super rápido, a gente demorou no máximo 10 dias ou 12 dias, né? E você conseguiu chegar exatamente onde a gente queria. Lógico que tem pacientes que demoram um pouquinho mais de tempo, porque o hábito de vida deles não é tão bom, mas o André, primeiro, é atleta. Não é? Quem não sabe, o André, além de fazer jiu-jitsu, faz MMA, é um excelente atleta, e além de gostar de pedalar, né, André? E você tem um hábito de vida super saudável, então a gente não precisou mexer muito em você. Mas nós não podemos considerar todo mundo forma de bolo, né? Sim. Então, cada um tem um preparo pré-operatório que é customizado para ele. É isso que eu queria deixar aqui, assim, como testemunho para as pessoas, assim, a importância que esse tipo de procedimento traz para o paciente em relação à autoconfiança, melhora da autoimagem, disposição para você querer cada vez fazer mais atividade física. No meu caso, na lipo que o Romeu fez em mim, além de ele fazer lipo abdominal, ele fez lipo de mama, de costas. Então, assim, eu realmente tive um resultado do ponto de vista estético fascinante. E eu também trouxe o Romeu para vir falar aqui com a gente, porque apesar dele ter frisado de maneira brilhante que a perda de peso não é a característica principal desse tipo de procedimento, assim, o paciente tem também uma perda de quilos ali que são retirados e ele retira dentro da segurança de cada um. Então, assim,
Eu nunca tinha passado por um procedimento de cirurgia plástica, nunca tinha sido um interesse meu, mas eu fiz e foi uma coisa que realmente mudou minha autoestima, mudou a minha forma de ver a especialidade da cirurgia plástica. Então, assim, aconselho que quem tem essa disponibilidade pense seriamente a respeito. Ô, Romeu, como o pessoal estava aqui perguntando, e assim a gente tentou bolar para o pessoal para ficar uma coisa interessante, fazer uma junção da parte da cirurgia da coluna para a parte da cirurgia plástica, o pessoal está perguntando aqui, a gente tem uma pergunta que diz assim, eu estou acima do peso, mas não muito, eu vou fazer uma cirurgia de hérnia de disco, a gente, claro que nesse caso seria uma microcirurgia, um procedimento menos invasivo, uma cirurgia menos invasiva. A pergunta é, essa paciente nossa, ela conseguiria fazer um procedimento estético de coxa e de braço junto com uma microcirurgia de hérnia de disco? Sim, a resposta é sim. O que eu normalmente costumo frisar é que preciso saber se ela tem a indicação dessa cirurgia. Né? O que ela quer nem sempre é o que, às vezes, o cirurgião... Claro. Né? Às vezes ela vê como o resultado que ela deseja, é só retirar um pouquinho de gordura aqui, mas nem sempre é isso. Mas sim, as cirurgias são combinadas, principalmente as cirurgias minimamente invasivas que você faz, André, são super plausíveis quando são combinadas com cirurgia plástica dentro dos padrões de segurança da cirurgia plástica. Né? Ela não deixaria de entrar, se ela estiver um pouquinho acima do peso, não deixaria de entrar num programa pré-operatório e a partir do final do programa pré-operatório, ela faz ambos os procedimentos com a segurança que é devida. Né? Lembrando Sim. que o mais importante é você frisar se ela tem a indicação da lipo. Nós temos alguns tipos diferentes de lipoaspiração. Às vezes, pacientes que têm um pouco mais de flacidez, André e queridos amigos que estão ouvindo, às vezes, para esses pacientes que têm um pouquinho de flacidez, a indicação não é uma lipoaspiração pura. A gente usa uma lipoaspiração a laser. É um aparelhinho de Sim. retira a gordura e, ao mesmo tempo, dá melhora um pouco a tensão da flacidez da pele. Viu? Então, a gente precisa avaliar para ver qual tipo de indicação que é melhor para essa paciente. Principalmente para braço e para coxa. Na região medial das coxas, é uma pele mais fina, mais flácida, mais suscetível à flacidez, assim como na região posterior dos braços. E o pessoal estava perguntando aqui, que eu fiquei com um delayzinho, em relação aos riscos. Tá? Então, assim, a gente teve várias perguntas aqui em relação aos riscos do procedimento, em especial o risco dos procedimentos combinados. Então, assim, só para ficar claro para vocês, quando a gente está falando de procedimentos combinados, a gente está falando de duas coisas assim um pouco diferentes. Assim. Primeira coisa, o procedimento combinado no mesmo tempo cirúrgico, essa é uma situação possível que o Romeu explicou bem. Quando a gente vai fazer procedimentos combinados no mesmo tempo cirúrgico, com certeza, respondendo especificamente à pergunta que foi feita, o risco é duplicado. Então, jamais a gente faria uma cirurgia enorme de uma reconstrução junto com um procedimento plástico. Então, quando a gente faz combinado no mesmo procedimento, é uma microcirurgia de coluna com uma intervenção plástica pontual para que, de maneira nenhuma, o nosso paciente sofra um risco desnecessário. A outra questão que a gente coloca como risco combinado, como procedimento combinado, é o paciente passar por uma cirurgia de coluna e, num segundo tempo, ele passar por uma cirurgia plástica, mas ele ter os dois procedimentos combinados no mesmo paciente. E é esse o ponto. Você pega o paciente acima do peso, com uma doença discal, uma discopatia degenerativa grave, a gente começa com todo o programa de emagrecimento, perda de peso e reconstrução pré-operatória que o Dr. Romeu faz de maneira brilhante. Resolvemos o problema da coluna, esse paciente tendo condição de retornar para a atividade física, aí a gente entrega ele na mão do Dr. Romeu e o Dr. Romeu vai fazer os procedimentos plásticos que forem cabíveis dentro desse paciente.
Um dos outros motivos que a gente trouxe para trazer isso daqui para o pessoal é porque, assim, tem uma grande quantidade de pacientes meus com problemas graves de coluna que são pacientes pós-bariátrica. Tá? Então, assim, isso daí também é uma questão que eu trouxe do Dr. Romeu para ele falar especificamente desse grupo de paciente. E muitas vezes a gente tem paciente que ele está obeso, ele está acima do peso, aí ele faz a cirurgia bariátrica, Romeu, aí ele fala assim, meu, você não acredita, eu fiz a cirurgia bariátrica e agora eu tenho mais dor do que eu tinha antes de perder peso. E isso é super comum, é super frequente e a resposta é super interessante e eu queria deixar ela registrada aqui na live. O cérebro humano, ele funciona como a gente chama de damage control, que é controle de dano. Então, o cérebro humano, ele não consegue captar duas dores ao mesmo tempo. Então, se eu pegar o paciente, beliscar ele com uma mão e queimar com o isqueiro com a outra, ele tira a mão que eu estou queimando e deixa eu beliscar. A obesidade ela vai funcionar dentro desse padrão. Então, às vezes, o paciente obeso, o cérebro dele está tão preocupado em fazer ele funcionar dentro da obesidade que ele deixa de dar atenção para outros fatores. O paciente faz a bariátrica, perde peso, o organismo começa a funcionar normal, o que acontece? Ele começa a ver que ele tinha problema de coluna, que ele tinha artrose de joelho, que ele tinha hérnia de disco na cervical. A demanda física, aquela vontade, aquele desejo de voltar a correr, voltar a fazer atividade física, voltar a se exercitar, vai criar dores que esse paciente não tinha e muitas vezes a gente tem que operar pacientes que referem que acabaram piorando do problema da coluna e a gente resolveu a questão do problema da coluna e aí sobra a questão estética que o pessoal está perguntando muito aqui, Romeu, que é a questão do excesso de pele. Assim, você podia falar um pouquinho para a gente como que esses procedimentos funcionam, assim, o resultado que você tem, o que isso muda na autoestima das pessoas? Tem pergunta aqui dizendo, eu faço barriga, eu faço coxa, eu vou fazer braço. Tá bom, obrigado, André. Primeiro, você explicou muito bem cirurgias combinadas, cirurgia ao mesmo tempo cirúrgico e cirurgias combinadas em tempos cirúrgicos diferentes, porém no mesmo local. Você explicou muito bem. A questão é que... E também explicou muito bem a questão da dor. A dor do paciente pós-obesidade, ele acaba transferindo, o cérebro acaba não conseguindo se adaptar muito rápido à questão da perda de peso. Então, essa sua explicação foi brilhante. Tem duas coisas importantes além dessa. A primeira delas, paciente que perde muito peso, muito rápido, principalmente após a cirurgia bariátrica, também tem um déficit de proteínas, porque ele acaba não... Quem fez a cirurgia bariátrica, quer dizer, cirurgia do estômago, para redução de peso, acaba não conseguindo absorver tão bem proteína e acaba não conseguindo absorver também ferro. Então, esse componente já foi medido por um trabalho muito bem conduzido lá na Universidade, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, onde eles provaram que pelo menos 17 proteínas importantes para o nosso bem-estar e para a composição da pele humana e para a composição dos tecidos moles humanos acabam reduzindo em volume substancial. E isso prejudica a ação pós-operatória. Portanto, piora também algumas coisas relacionadas à dor, principalmente ligamentos, né? Os ligamentos que estabilizam a coluna, etc. Então eles acabam ficando mais frágeis e mais flácidos. E que pode também essa dor. Então, especificamente falando de cirurgia combinada com cirurgia de coluna, a primeira cirurgia que a gente imagina é a retirada do excesso de pele abdominal, que é a chamada abdominoplastia, em algumas situações, mini abdominoplastia, que é a cirurgia mais comum feita e que os pacientes mais reclamam no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. Então, em associação com a cirurgia de coluna, a cirurgia mais realizada no mesmo tempo cirúrgico e em tempos cirúrgicos diferentes, mas, portanto, na mesma região, é a cirurgia retirada de pele abdominal. Prepara-se esse paciente antes, com uma dieta mais rica em proteína para que ele possa repor. Legal. Entendeu? Como você bem sabe, nós temos
as nutricionistas do hospital que orientam isso, Sim. e permite que nós façamos essa cirurgia no mesmo tempo operatório, desde que, se for no mesmo dia da cirurgia, a cirurgia de coluna por via anterior e a cirurgia abdominal não demandem mais que 6 horas, 6 horas e meia de cirurgia. Porque a partir de 6 horas e meia, 6 horas de cirurgia, você acaba aumentando muito os riscos relacionados à trombose e outros riscos cirúrgicos que não só esse. Então a gente determina isso como sendo um ponto de segurança tanto para o paciente quanto para a equipe. Que a gente quer o paciente super bem no pós-operatório e você sabe Claro. as cirurgias que você faz, o paciente no dia seguinte já está andando e querendo correr pelo quarto. E a segunda cirurgia mais realizada, André, no mesmo tempo cirúrgico, é a cirurgia das coxas, é a retirada de excesso de pele das coxas. Agora, não dá para fazer abdômen e coxa ao mesmo tempo com cirurgia de coluna, porque Isso é importante. Fica muito grande, né, Romeu? daria uns 7, 8 horas de cirurgia, acho que não ficaria tranquilo em deixar o paciente 8 horas na sala, e sendo que a gente pode, por uma cirurgia estética, né, fazer em 2 tempos cirúrgicos, né, André? E sem dúvida eu colocaria em 2 tempos cirúrgicos, faria primeiro abdômen, depois faria a cirurgia de retirada de pele excessiva das coxas. Inclusive, indo bem de encontro com o que você falou, inclusive isso daqui foi uma pergunta que deixaram para gente. Indo de conta que você falou, isso daqui foi uma cirurgia que deixaram para a gente, que é o seguinte, é uma paciente específica que quer saber o caso específico dela. Se ela fizer uma via de acesso anterior, se isso traria complicação na cirurgia plástica na parte da abdominoplastia. Não, não traria. Assim, a cirurgia de acesso anterior, na verdade, a gente faz um cortinho mediano ou transverso, como se fosse uma cesárea. A partir daí, a gente faz uma entrada retroperitoneal, a gente vai bem para a lateral e vai entrar na lateral, e esse procedimento por via anterior, que é tão revolucionário na coluna, a agressão física é mínima. Quando a gente pega pacientes que vão fazer o procedimento combinado, o Dr. Romeu ele já vai fazer toda a orientação de onde que é a via de acesso, qual é a melhor entrada, qual é a melhor abordagem para que ele faz a via da pele, a gente faz dali para baixo e depois ele faz a parte plástica. E como ele explicou, realmente, da parte da coluna é bem tranquilo e o grau de satisfação dos pacientes é monstruoso. Outra coisa, a recuperação pós-operatória, claro, todos os pós-operatórios são difíceis. Eu passei por um pós-operatório de cirurgia plástica. Eu posso dizer, não é o fim do mundo. Tá certo? Assim, dá para encarar tranquilamente. Hoje a gente tem analgésicos assim super importantes, assim, analgésicos que assim respondem assim de maneira severa ao controle da dor, e o pós-operatório, de uma maneira geral, ele não costuma ser tão ruim quanto as pessoas imaginam. Eu vou pedir para a Daiane, que está me auxiliando aqui, separar a pergunta do Marcos Cardoso de Lima, que é meu irmão, para a gente responder ele daqui a pouco. O doutor Romeu, em relação a isso, nós temos uma pergunta aqui, que é o seguinte, cirurgia para mama de mulher, não especificaram exatamente se é de redução ou para colocar prótese. Estão perguntando para a gente assim, tem limite de idade hoje? Como que funciona esse limite de idade hoje? É o mesmo conceito que a gente tinha atualmente? Isso está mudando? Como que isso funciona, doutor Romeu? Bom, obrigado pela pergunta. A primeira coisa é o seguinte, cirurgia de mama para inclusão de prótese em pacientes abaixo de 18 anos precisa da autorização dos pais. Então, lembrando que precisa ser maior de idade para você fazer uma cirurgia de mama, e mesmo para a cirurgia de redução em que tem gigantomastia, e algumas crianças, algumas vezes a partir da puberdade, acaba desenvolvendo muito tecido mamário, abaixo de 18 anos precisa ter autorização dos pais. Não adianta ter só da mãe e do pai, precisa ser de ambos os pais para que possa fazer uma cirurgia de mama. Pergunta do Marcos. Acaba tendo uma cicatriz na mama para redução de mama, é uma cicatriz bonita para se levar para o resto da vida, a partir de uma criança, de um adolescente ou de uma menina abaixo de 18 anos. Agora, limite de idade a partir de 18 anos, André. Eu já fiz cirurgia de mama numa senhora que tinha 76 anos. Ela fala assim, bom, agora que eu tenho
a minha liberdade financeira, e o André sabe bem o que é liberdade financeira, né? Sim, Agora que eu tenho a minha liberdade financeira, não preciso mais cuidar de neto, nada disso. Doutor, o sonho da minha vida sempre foi que minhas mamas estivessem mais bonitinhas e não tão caídas. Então, foi talvez a paciente mais velha que eu tive. E a gente tem que considerar que cirurgia de mama não tem idade, porque existem os cânceres de mama. Os cânceres de mama não têm idade para aparecer. Então, exatamente, Romeu, super bem posicionado. vai fazer uma reconstrução de mama, se a paciente tiver 20, 30, 60, 70, 80 anos. A paciente que determina, e lógico, o médico também precisa ver quais são os riscos de qual tipo de reconstrução ele vai fazer. Então, eu não acredito que cirurgia de mama tenha idade. E sim, nós temos condição clínica, nós temos o desejo da paciente, pacientes com boa qualidade de vida, boa pele, boa tônus de pele e com a cabeça boa, a gente não tem idade mais para operar. E eu gosto muito. Tem uma pergunta, Dandé, que foi rápido para responder aqui. Um colega perguntou a respeito de cirurgia e uso de AS, ou antiagregante. Esse é que é o Marcos, é nosso irmão também. Ele fez essa pergunta específica. Não tem nada que contraindique. Uma coisa que você precisa é parar de tomar o antiagregante plaquetário, ou o AS, ou seja lá qual anticoagulante que você está tomando, um período antes do teu procedimento. Se o paciente tiver indicação precisa de permanecer com o uso do medicamento anticoagulante, a gente precisa estudar bem qual é a cirurgia que vai ser feita e qual a extensão da cirurgia. Se for uma cirurgia de lipoaspiração, a chance de fazer hematomas ou o sangramento ficar um pouquinho mais de tempo é um pouquinho maior. A gente pesa isso numa balança e, lógico, se a cirurgia for limitada a uma determinada área cirúrgica, a gente leva em frente. Ô, doutor Romeu, e aqui, assim, eu acho que a resposta do Marcos está respondida de maneira brilhante pelo doutor Romeu. Então, Marquinhos é um colega nosso, até ele acabou de chegar da Espanha, que ele estava morando lá, ele foi fazer um exame de rotina, teve um mal-estar, acabou fazendo stent, tem essa vontade de fazer uma lipoaspiração, eu vou encaminhar ele, inclusive, para você. Então, ficou mais do que respondido, ele está até agradecendo aqui, que você pode fazer sua lipoaspiração, mas você vai ter que passar em consulta e seguir as orientações que o doutor Romeu citar. Eu gosto muito, Romeu, e quando eu estou atendendo, eu gosto muito assim de falar para os pacientes, muitas vezes, assim, a minha experiência que eu tive como doente, a minha experiência que eu tive como paciente, as histórias, os relatos que eu tive, para correlacionar isso com a importância das pessoas, e o objetivo hoje aqui é falar um pouco de cirurgia plástica. Então, assim, no caso da Mariana, minha esposa, eu até fiz essa pergunta em relação à idade, porque foi questionado, mas isso me trouxe à memória. A Mariana, ela não tinha mama, ela tinha muita pouca mama. E isso era uma coisa assim que incomodava ela assim absurdamente, certo? E ela acabou fazendo a reconstrução de mama dela com 16 para 17 anos, com autorização dos pais, como você citou, que é o que acontece na prática. E revolucionou a vida dela. Ela falou assim, eu deixei de ser criança para virar mulher, não do ponto de vista mental, do ponto de vista plástico. Eu comecei a me sentir mulher quando eu comecei a achar que eu tinha uma mama. Então, assim, o poder da cirurgia plástica na transformação da vida das pessoas é uma coisa importantíssima. Eu, às vezes, os pacientes pós-bariátricas, pacientes de coluna, que às vezes me questionam, pô, André, você acha que vale a pena fazer? Você acha que não vale a pena fazer? É estético? Eu não considero como uma estética, porque você está tratando uma doença, só que é uma doença mental, assim, você se olhar no espelho e você não se sentir feliz ou bem ou agradável, isso também é um sintoma que a gente pode considerar como doença. O que você acha em relação a isso? Concorda, discorda? Como que você vê isso, Romeu? Você que vive essa coisa prática. Bom, André, muito bem colocado, existem duas situações muito diferentes, que é a síndrome dismorfofóbica, que a síndrome é uma doença psiquiátrica, onde a pessoa se olha no espelho e nunca vê a beleza, ela sempre vê o defeito. É aquele caso de pessoas que olham no espelho, mas esse olho está um pouquinho menor que esse.
Ah, esse lado do nariz é um pouquinho maior que esse, essa luz não brilha direito, etc. Então, mesmo que você conserte, ela nunca consegue ver melhora. Isso são várias patologias psiquiátricas Sim, que levam a isso. Lógico que a função do cirurgião é identificar esse tipo de paciente e não tratar a parte plástica, e sim encaminhá-lo primeiro para uma terapia e depois para a cirurgia plástica. Completamente diferente daquelas pacientes que conseguem ver melhora num procedimento pós-operatório. Então, como o caso da Mari, onde ela se via ainda não completa, ela não se via totalmente desenvolvida, porque ainda faltava alguma coisa. Então, quando você faz a reconstrução e você dá à pessoa aquilo que ela almeja, e hoje nós temos alguns programas, alguns softwares de 3 dimensões pré-operatórios que dão essa imagem ao paciente antes da cirurgia, com um índice de satisfação e de sensibilidade acima de 95%. O que eu quero dizer de sensibilidade é que a foto do software comparado com a foto do pós-operatório, elas são parecidas em 95% das vezes. Então, nessas situações, o paciente se vê e fala, é isso que eu quero. E é isso que vai me deixar feliz. Então, você consiga identificar isso, ofereça isso, porque a cirurgia plástica é justamente para esses pacientes. Para que você possa, muitas vezes nem estético, é reconstrução. Quem não desenvolve exato. em mama, poxa vida, quase que uma reconstrução, é o término da mão de Deus e da mão dos pais na mão de um médico. Né? Então você oferece para ela o desenvolvimento final. Assim como, André, veja que importante, existem crianças que não têm parte da orelha, tem microtia, ou a criança se olha no espelho e fala, puxa, mas eu não tenho orelha. Zombada na escola, questão do bullying escolar, e Sim, há um defeito completo de orelha interna e orelha externa. Porém, o cirurgião plástico não convém reconstruir essa orelha antes dos 7 anos de idade, porque o desenvolvimento da orelha, até 85% do desenvolvimento da orelha, acontece a partir dos 7, até os 7, 8 anos de idade. Então a gente costuma reconstruir a orelha aos 7 anos de idade, a 7, 8 anos de idade. Até lá, ele continua com defeito da orelha. Então, ele só vai se ver completo, e veja, é importante isso, quem tem filho sabe. sim, claro. 6 anos de idade ele já tem consciência do ser. Ele se olha no espelho e ele sabe o que ele é, ele tem noção do ser humano, da pessoa física que ele é. Então, entre os 5 e 8 anos de idade, ele olhando e vendo o defeito, precisa ter uma conversa muito sincera. Os pais, e eu estou falando de defeito de orelha, mas tem os outros defeitos também. Tem defeitos de fissura lábio-palatina, que pode ser reconstruído imediatamente após o nascimento. Tem defeitos mamários, tem vários defeitos humanos, que podem ser reconstruídos através de cirurgia plástica. A mama é só uma delas. O... Alô? Ô, doutor, não é que a gente está com um delayzinho aí, às vezes a gente dá essa interrupção. Eu quero fazer uma observação no que você falou, assim, o pessoal que está entrando agora, porque live é uma coisa muito dinâmica, então o pessoal vai entrando e vai saindo. Hoje a gente está aqui com um grande amigo meu, que é o doutor Romeu. Eu não faço live com outras pessoas para falar de outros temas. Assim, o Romeu veio assim porque é um irmão para mim e o trabalho que ele faz é muito importante, então, assim, eu queria que vocês conhecessem e tivessem a oportunidade de conhecer ele. Você falou um negócio, meu, que talvez você não tenha percebido, mas você falou uma frase, algo mais ou menos assim. Às vezes a gente está terminando o serviço de Deus ou a gente está terminando a missão dos pais na mão de um médico. A sua frase foi mais ou menos algo assim que você falou. Foi algo assim a maneira como você se expressou. Eu queria deixar frisado isso para as pessoas, para eles entenderem como a nossa equipe encara com seriedade o nosso trabalho. É isso mesmo. Assim, exatamente assim, para assim, a gente sempre costuma falar, eu, Romeu, assim, é uma honra para mim eu poder te operar. É um prazer que você me dá eu poder participar da sua vida. Eu que tenho que agradecer o paciente pelo direito dele me permitir ajudar.
E a gente, na nossa equipe, né, Romeu, a gente preza essa humanização e essa seriedade da medicina, e às vezes a gente não, às vezes a gente vê muitos pacientes se queixando de assim dessa humanização. Então, assim, no Sírio-Libanês e na equipe minha e do Romeu, as pessoas que conhecem a gente particularmente sabem que assim a gente ama o que a gente faz, a gente ama vocês, a gente tem prazer, a gente tem contato, a gente dá a mão, abraça, conversa. Então, assim, essa humanização é uma coisa que faz totalmente a diferença no pré, no intra e no pós-operatório. Assim, foi muito bonito ver a maneira como você se expressou, é que você não teve a oportunidade de ver o que eu vi. Mas, assim, esse seu comprometimento, eu acho que talvez seja um dos grandes diferenciais. Sabe, André, primeiro, obrigado, e é realmente isso. E uma coisa que eu prezo bastante, André, é o seguinte, eu vejo que você e toda a sua equipe, assim como o pessoal da nossa equipe, todo mundo visa no paciente tratar mais do que como ser humano. A gente acaba tratando como pessoas da nossa família. E algo também muito importante, a gente sempre está pedindo a proteção divina. Sempre a gente pede para que Deus use nosso corpo e Exato. para atender nossos pacientes. E a gente não espera que isso seja a linha única, né? A gente sempre está atrás da coisa mais importante para a gente, que é a pesquisa high-end, a pesquisa do topo da onda, para que nós tenhamos o conhecimento do topo da onda. Nós, eu digo, toda a equipe, o André, a equipe dele, isso é uma condição sine qua non para que a gente possa trabalhar dentro do hospital elitizado, e um hospital que não é só da elite, eu digo elitizado porque nós também atendemos os pacientes pro bono e os pacientes da filantropia, você sabe disso, André. Então, mas dentro da nossa formação, além da importância científica, tem a importância divina e da família. E lembrando que toda vez que põe a mão num paciente, nós não estamos pondo a mão naquele paciente, nós estamos colocando toda a responsabilidade na família. Porque uma vez que você tem um problema com o paciente, a gente vê isso todo dia no hospital, né, com pacientes que acabam vindo a ter complicações ou passar por situações mais delicadas. Isso é inerente ao médico e ao paciente. Às vezes procedimentos geram um tipo de complicação, mas nós estamos lá do lado. Nós damos todo o apoio, nós queremos que eles se sintam nos nossos braços. E a gente considera isso também. A gente, quando tem algum problema, menor que seja, a gente fica do lado o tempo inteiro, querendo que aquilo seja resolvido o mais rápido, o mais breve possível, mas sempre nos amparando na ciência e na competência de um hospital. E, doutor Romeu, eu costumo falar, eu gosto muito de uma frase, nós estamos falando um em cima do outro, Daiane, não? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que toda vez que você opera um paciente, você deixa duas cicatrizes, uma no doente e uma no médico. Então, a gente também se machuca quando a gente faz. A pressão, a responsabilidade, o centro de necessidade, essa urgência, não é simples ser agente, por mais que as pessoas achem que é só ir lá e fazer, não é só ir lá e fazer assim. O peso da responsabilidade é grande. Eu queria responder uma pergunta que foi feita aqui, que foi mais direcionada a mim, que é o seguinte, é uma paciente que ela conta uma história que ela fez cirurgia bariátrica, depois ela fez lipo, e foi associada à degeneração do disco dela, à retirada de gordura por um procedimento estético. Não tem relação nenhuma de uma coisa com a outra. O disco ele é um chiclete babalu, uma membrana dura, um núcleo gelatinoso, ele é um amortecedor, e esse amortecedor ele vai degenerando, desgastando, envelhecendo com o passar do tempo. Aqui a gente tem um exemplo. Então você tem um osso, tem o outro osso, tem o disco. A degeneração do disco não tem relação nenhuma com a retirada de gordura. Então, assim, essa analogia que essa paciente fez, assim, não tem relação. Você tem a gordura corporal e você tem a substância que fica dentro do disco. Então, assim, não tem indicação de uma coisa com a outra.
Uma outra pergunta que também vem de encontro a mim é: eu fiz uma lipo, depois da lipo eu posso ter hérnia de disco? Sim, você pode ter hérnia de disco. São doenças diferentes, são abordagens diferentes, então você pode ter hérnia de disco e a principal causa da hérnia de disco é a genética. A segunda, sem dúvida nenhuma, que é a obesidade. Então, se você fez o programa que o Dr. Romeu está explicando, evoluiu para a sua perda de peso, preparou o seu organismo, fez a sua cirurgia plástica, a chance de você ter hérnia de disco é infinitamente menor. Mas isso não quer dizer que você não possa ter. Romeu, o seguinte, uma pergunta aqui, eu achei até que demorou para surgir, eu pego todo dia no consultório e eu queria que você falasse um pouquinho, se você me der a honra de falar um pouquinho sobre ela. Dorsalgia, dor na coluna torácica, dor na região dorsal, associada a mamas extremamente volumosas. Qual a sua experiência sobre isso, por favor? Vamos lá, isso mesmo. Bom, existe uma relação, acreditem, pequena com isso. Porque as volumosas, a gente tem que separar de acordo com o peso da paciente. Exatamente. Uma paciente que tem 100 quilos com uma mama de 2 quilos, a mama não é volumosa. Mas se eu pegar uma paciente de 50 quilos e tiver uma mama de 2 quilos, ela é volumosa para o tamanho da mama dela, para o tamanho do corpo dela. Então, os estudos que mostram que a relação ela é pequena. Porém, existem mulheres que têm uma condição clínica chamada gigantomastia, onde as mamas são muito grandes e muito pesadas. Essas mamas chegam a pesar mais de 4 quilos cada uma. Nessa situação, em pacientes que têm a estrutura muscular não muito boa das costas, ou que não fazem algum tipo de ginástica, ou que têm um estilo de vida ocioso, pode comprometer uma dorsalgia muscular, podendo comprometer com dorsalgia cervical. Isso é uma condição que demora para acontecer e a longo prazo é uma condição de exclusão. Você tem que descartar todas as outras causas para depois colocar a causa na mama. Então, para isso, você tem que ter uma avaliação ortopédica, pelo André, excelente, o André sabe bem avaliar isso, fisioterápica, e aí sim, de um cirurgião plástico. Então, os tratamentos não são imediatamente a redução do volume da mama. Primeiro se identifica qual é a causa da dorsalgia e da cervicalgia. Normalmente se acham outras causas que não o peso da mama. E aí se trata essas causas e aí a paciente consegue evoluir e manter as mamas intactas sem cirurgia. Porém, se for descartado todo tipo de causa de dorsalgia, de todas as causas fisioterápicas, a musculatura mais flácida, ligamentos frouxos, etc. E restar única e exclusivamente a causa da mama, se reduz o volume da mama e a paciente deveria, então, a partir daí, sentir uma melhora da dorsalgia. Essa condição, André, é mais rara. Ela acontece em cerca de 8 a 10% das pacientes que chegam ao consultório com mamas muito volumosas. Romeu, assim, a questão é o seguinte, olha que coisa interessante, como a coisa é legal. Tanto que nós conversamos quase todo dia e nunca tínhamos conversado sobre essa questão das mamas volumosas. Então, assim, veio essa pergunta, eu perguntei para você e eu acabei ouvindo sua opinião. E é muito legal que a sua opinião vem de encontro com o que eu falo para muitas pacientes minhas. Então, eu recebo muitas pacientes que acham as mamas grandes e elas falam, doutor, eu tenho essa dor na coluna torácica, eu tenho essa dor dorsal e eu quero reduzir minha mama para ficar sem essa dor. Aí, mesmo sem a gente ter conversado antes, a explicação que eu dou é o seguinte, eu falo, calma, a sua queixa é a dor? Se a sua queixa é a dor, vamos investigar e vamos descobrir qual é a causa da sua dor. Isso. E a mama vai ficar como uma exclusão, se a gente não achar outra causa. Isso mesmo. Não, doutor, eu me sinto feia com a mama que eu tenho.
Perfeito. Então, assim, vamos fazer a redução de mama para você se sentir bonita. São coisas e patologias totalmente diferentes. A gente não tinha combinado isso. E Isso, foi muito legal que a sinergia foi enorme. A gente foi realmente ao encontro. Não quer dizer que você não possa fazer as duas, isso, mas você tem que saber qual é o produto que você está comprando e qual é o objetivo do que você quer fazer. isso. Muito legal, Romeu, muito legal. Isso Eu mesmo. tive uma outra pergunta aqui de um paciente que está perguntando de hérnia de disco, L5-S1, gastroplastia e cirurgia plástica. Então é o seguinte, se você é um paciente que você tem uma obesidade mórbida, você tem assim um excesso de peso muito grande, tá certo? Eu não tenho falsas hipocrisias, tá? Eu gosto de falar a verdade para as pessoas. Eu preciso perder 40 quilos. Dificilmente você vai conseguir perder 40 quilos. Você até pode, mas é uma situação difícil. Porque para você perder 40 quilos através de regime, reeducação alimentar, vão ser o quê? 2, 3 anos de privação? 2, 3 anos passando fome? Dificilmente a pessoa consegue chegar nesse estágio. A pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Esse caso tem que ser avaliado por um endócrino e por um gastrocirurgião para ver quais são os critérios e se você tem indicação de fazer a gastroplastia para ter uma rápida perda de peso. Nos pacientes que eu consigo decidir, ou seja, que a dor da hérnia não é tão absurda ao ponto do paciente conseguir fazer o procedimento bariátrico antes, eu geralmente aconselho para fazer primeiro o procedimento bariátrico, Romeu, porque nesses pacientes específicos, a causa da hérnia é a obesidade. Isso mesmo. Então, eu vou estar tratando a hérnia e ele vai continuar com a causa da doença, que é a obesidade. Vai dar hérnia em outros níveis, vai ter outros problemas de saúde. Às vezes, a gente tem casos de urgência. Então, sim, a gastroplastia pode resolver ou não o seu problema de coluna. Uma vez realizada a gastroplastia, uma vez que você obtém a perda de peso, aí você vai ser avaliada por mim e pelo Dr. Romeu para as consequências: excesso de pele, flacidez e se precisa ou não de um procedimento de coluna associado. Eu acho que é isso, não é, Romeu? Exatamente isso, André. Você explicou perfeitamente bem. Sem um ponto a mais ou a menos. Está muito bem explicado. A gente está aqui na nossa audiência, a Aline, que é uma paciente nossa, né, André? Que passou. Sim. E a Aline passou exatamente isso. Então, ela fez cirurgia associada à cirurgia de coluna, associada à cirurgia ela fez cirurgia bariátrica, fez cirurgia de coluna e a cirurgia plástica no mesmo tempo cirúrgico. E ganhou bastante com isso, né? Ela teve um pós-operatório sensacional, reabilitando muito rápido, foi muito bem. A gente tem uma perguntinha de seios volumosos numa menina de escoliose. Então, assim, respondendo, o volume da mama não vai alterar na evolução da escoliose, são coisas distintas, mas vale a pena você fazer uma análise com o Dr. Romeu ou com outro cirurgião plástico para você ver a questão da mama volumosa e a gente faz uma avaliação separada para ver a questão da escoliose e da deformidade. Exato, porque Romeu, depende do local, qual a angulação de cada uma, né, André? Depende muito de claro. fase também, né? E tem uma pergunta aqui, eu acho que talvez é uma pergunta vaga, eu não sei se você vai conseguir responder, mas eu acho que talvez coubesse assim, uma resposta só genérica, porque o pessoal está perguntando muito assim, e a pergunta veio repetidas vezes, dizendo assim, qual é a indicação da lipo? No começo você começou explicando que é para gorduras mais localizadas, para coisa mais pequena, mas você podia repetir de novo, por favor, porque o pessoal está perguntando assim, alguns critérios básicos para orientar eles quando procurarem uma lipo? Sim, vamos lá. Então, a primeira situação precisa ter, o indivíduo precisa ser saudável, ele não pode ter muitas doenças associadas, lógico que não é impeditivo, mas a gente procura pacientes que tenham são saudáveis, que não tenham doenças associadas, né? Esse é o candidato ideal. Não significa que pacientes que tenham
patologias associadas não sejam candidatos à lipoaspiração. Mas a gente precisa preparar um pouquinho melhor. Segundo, o paciente precisa ter perto de 30%, índice de massa corporal perto de 30%. O que é índice de massa corporal? É você pegar o teu peso e dividir pela altura ao quadrado, tá bom? Isso dá o teu índice de massa corporal. Lógico que tem pacientes um pouquinho mais fortes, que fazem muita musculação, acaba tendo um índice de massa corporal diferente, mas é isso que a gente tem que considerar. Pacientes também ideal, nós estamos falando de pacientes ideais, não fumantes. A gente procura pacientes que não são fumantes ou a gente orienta para que eles fumem cada vez menos próximo da cirurgia, né? Cerca de 15 a 20 dias antes da cirurgia, a gente vai removendo e tirando o cigarro do procedimento. Não pode parar de uma hora para outra. Parei de uma hora para outra, o que acontece? O teu pós-operatório acaba acumulando muita secreção na região pulmonar, porque você está acostumado a fumar, de uma hora para outra você para de fumar, os teus pulmões acabam reagindo dessa maneira, né? E principalmente, você tem que ter a cirurgia chamada 4D, né? As 3 dimensões da lipoaspiração que ela faz, e o quarto D é a dinâmica. O paciente precisa ter uma atitude positiva, precisa ser no pós-operatório, considerar que ele vai ter que fazer um pouquinho de exercício físico para manter aquele corpo, e não, agora que fez uma lipoaspiração, com todo respeito a alguns artistas, né? Eles fazem a lipoaspiração, comem pra caramba, engordam, e aí volta a fazer uma nova lipoaspiração no momento errado, não faz um preparo adequado. Então, excelente observação, Romeu. Fez a cirurgia, fez o bom preparo, lembra que o preparo pré-operatório visa dar ao paciente uma melhor qualidade de vida, orientar ele a ter uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade tanto da parte física, fisioterápica e nutricional. E se mantém no pós-operatório. O pós-operatório não termina quando a cirurgia termina. O pós-operatório termina 3, 6 meses após o término da cirurgia, com uma definição, um contorno corporal mais adequado, e para que dê à pessoa não só a qualidade de redução do volume de gordura, mas assim definição muscular, que vai dar um formato do corpo mais bonito. O doutor Romeu, quem entrou aqui para falar um oi para a gente foi a Carol Coelho, nossa nutricionista da nossa equipe. Tudo bem, Carol? Foi minha nutricionista também, profissional excelente. E além de ser uma atleta, viu, André? Ela é fantástica, ela fez uma pergunta em relação à dieta, você acabou de responder de maneira brilhante. Seja bem-vinda, Carol. Pessoal, fica a indicação dela também. Então, Romeu, eu vou te pedir um negócio, vou pedir um favor, que assim, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não estão assistindo a live agora, mas a live vai ficar 24 horas no meu Instagram, depois ela vai direto para o IGTV. A gente tem uma audiência relativamente grande, então assim, com certeza muita gente vai assistir isso nos pós-operatórios aí, por longos períodos aí, ou amanhã, ou depois, ou para frente, muita gente vai acabar assistindo isso. E a gente está tendo um grande número de pessoas falando assim, onde eu acho, doutor Romeu? Onde eu acho, doutor Romeu? Onde eu acho, doutor Romeu? Então, se você não se incomodar, você poderia deixar aqui, pelo menos assim, ou um contato, ou suas redes sociais, onde o pessoal consegue te encontrar para te conhecer melhor, se essa for a situação, por favor. Lógico, com prazer, André. Bom, primeiro, saber que eu e o André, nós somos médicos do Hospital Sírio-Libanês, portanto, e também somos médicos do núcleo que fica dentro do Hospital Sírio-Libanês, no 4º andar do prédio E, né? Então, ligando lá no Sírio, eles acham tanto o André quanto a mim. O André, se eu não me engano, o teu ambulatório é de terça, né? Terça e quinta, né, André? Terça o dia inteiro e quinta de manhã. Eu fico de terça de manhã e agora um pouquinho às quartas-feiras, final da tarde. E o meu consultório fica exatamente em frente ao Sírio-Libanês, aquele prédio preto na esquina, né, no 7º andar. E é fácil, o meu nome, Romeu Fadul, é meu Instagram, Romeu Fadul é meu Facebook, eu tenho LinkedIn também, é Romeu Fadul, tudo Romeu Fadul.
né? Lembrando que Romeu é com U no final e Fadu é UL no final, tá? Então é bem tranquilo, lá tem meus contatos, toda a minha rede social, todos têm meus contatos, tanto do Sírio quanto do consultório. E lembrando uma coisa importante, né, André? Nesses tempos Sim, de coronavírus, nós estamos claro. com muita precisão orientações de higiene de atendimento. Então, foi definido pelo Hospital Sírio-Libanês uma série de condutas para uso no consultório, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Então, uma vez que os pacientes, e eu sei que o André também segue isso na ponta da risca do lápis. Sim, Então, hoje, quando se marca uma consulta, o paciente recebe, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, as orientações de chegada ao consultório, como deve ser, com uso de máscaras e todas as orientações para que preserve a segurança do paciente e da equipe que vai atender esse paciente no consultório. Acredito que mais um pouquinho a gente deva reabrir os ambulatórios lá no Sírio, né, André? Lembrando, sim, as cirurgias eletivas já foram abertas, também com uma série de condutas de higiene para pacientes que tenham coronavírus e pacientes que não tenham coronavírus. Então, o Sírio foi dividido em 3 prédios. O prédio C, que é aquele prédio de entrada, é o prédio só para pacientes coronavírus, tá? O prédio D, é o prédio novo, é o prédio que não tem paciente coronavírus. Então, portanto, para entrar no hospital, precisa 48 horas antes fazer o teste PCR e a orientação é essa. O hospital mesmo vai à casa do paciente, ou o paciente vai colher no hospital, 48 horas antes, escolhe o teste, etc. E tem um prédio B, que é o suspeito de coronavírus, que tem IgM positivo, IgG negativo e PCR negativo, vai para o prédio B de bola, e aí eles são pacientes suspeitos de coronavírus, eles podem evoluir para o prédio D ou podem evoluir para o prédio C. Mas no centro cirúrgico acontece a mesma coisa. A gente tem salas de pacientes com Covid e pacientes sem Covid ou pacientes suspeitos de Covid. Ô, doutor Romeu, nosso tempo está acabando aqui. Essa 1 hora passou como se tivesse sido 10 minutos. Agradecer de novo você ter aceitado falar para o meu público que vai depois assistir futuramente. Agradecer de coração assim toda a amizade que a gente tem, todos os degraus da vida que você me ajudou a galgar e que a gente galgou de braços dados aí. Frisar para o pessoal que o Dr. Romeu também é o CEO de uma empresa chamada Saúde Mais Ação, tá? Que não é só voltada para médico e ensina você a ter independência financeira, investimento no mercado financeiro e várias outras mentorias e MBAs aí. O nosso tempo realmente encerrou. Obrigado, Romeu. Espero que vocês tenham gostado. Quem não pôde assistir ao vivo, assistam depois. É um prazer enorme. Um beijão. Fiquem com Deus. Obrigado, André. Obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau.